Fala, povo de Deus, primeiro dia da nossa série, o caminho, a verdade e a vida, onde nós vamos falar de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, através do Evangelho escrito por João, o discípulo amado. Amém? E sem mais delongas, já vamos começar logo indo para o que interessa. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo com V maiúsculo, em outras traduções vem a palavra, no original vem o Logos. No princípio era o verbo, está falando de Jesus, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Se o verbo era Deus, o verbo continua sendo Deus, porque Deus é imutável, certo? Então, se Jesus era Deus, ele continua sendo Deus. Jesus Cristo é Deus, corroborando com tudo que já foi dito aqui na série de Colossenses, a imagem do Deus invisível. Você que não assista, vou deixar aqui em algum lugar para você correr lá e assistir essa série de mensagens também. São 4 mensagens, como sempre, uma a respeito de cada capítulo. Corre lá que você vai aprender muito. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então está falando de forma muito clara que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então não existe nada que não foi feito por Jesus. Amém? Jesus é o Criador de todas as coisas. Gênesis 1:1. E Deus criou os céus e a terra. Quem criou? Deus. Em João, quem criou? Jesus. Logo, Jesus é Deus. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, João Batista, mas veio dar testemunho da luz, Jesus. Versículo 9, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então nós somos iluminados através de Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim tem luz, mas não permanece em trevas. Então você não quer viver em trevas, você precisa crer em Jesus Cristo. Tem uma pregação aqui no canal que chama justamente Luz e Trevas. Eu vou deixar em algum lugar aqui para você assistir. É poderoso. Corre lá e assista Luz e Trevas. A importância de você viver na luz com Jesus. Amém? E só tem como estar na luz, só tem como ser iluminado através de Jesus Cristo, o Criador do universo, o próprio Deus. Versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha que loucura. Jesus Cristo criou os céus e a terra. Jesus Cristo dá vida aos seres humanos. Jesus Cristo veio à terra e muitos seres humanos não acreditaram nele. Olha como a mente humana, o coração humano está endurecido por causa do pecado. Nós falamos tanto de Deus e o próprio Deus desceu na terra e nós não o reconhecemos. Muitos dos seres humanos não o reconheceram. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. Todo mundo fala de Deus, principalmente aí no Brasil. Todo mundo crê em Deus. Se parar na rua, você crê em Deus? Creio. 99% das pessoas vai falar que crê em Deus. Mas muitos não conhecem a Deus. Muitos não conhecem a Deus. Tem a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 na estante de uma casa. A página já está amarela porque só fica aberta ali. Nunca leu uma vírgula, não conhece nada de Deus, não anda com Deus, não ouve a voz de Deus, não sente a presença de Deus, não adora a Deus, não obedece a Deus e quer falar que conhece a Deus. Não conhece. Então, no passado aqui, quando Jesus veio à Terra, muitos não reconheceram. Por isso que os religiosos condenaram Jesus à morte. E hoje, isso continua acontecendo. Muitas pessoas que se dizem religiosas, que se dizem crer em Deus, não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. E nós precisamos mergulhar num relacionamento real com Deus. Real com Deus. A coisa é séria, gente. Não tem tempo mais para brincar de falar que crê em Deus e não crê coisa nenhuma, e não conhece Deus, e não ama Deus, e não obedece a Deus. Não é de qualquer forma que nós podemos servir e viver na presença de Deus. Não é de qualquer forma que se entra no céu. É pela graça. Nós não merecemos. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer. Mas graça é o oposto de mérito. Nós não merecemos, mas graça não é o oposto de esforço. O próprio Jesus falou: esforçai-vos
para entrar pela porta estreita, porque é essa que leva para o céu. Então tem que ter esforço, conhecer a palavra de Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, de consagração, de santificação, de adoração, de comunhão com os irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus, senão a gente vai se enquadrar nesse verso 10 aqui, onde vão dizer que nós não conhecemos a Deus. E quem não conhece a Deus não herda a vida eterna. Versículo 11. Olha isso, como muita gente não sabe isso aqui. Coisa simples, coisa básica do Evangelho. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Está falando que Jesus Cristo veio para o povo israelita, para o povo judeu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então muitos israelitas, muitos judeus não creram em Jesus, e até hoje não creem. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem são os filhos de Deus? Apenas, exclusivamente, unicamente, somente os que creem em Jesus. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas agora todos os que recebem e creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos os seres humanos são filhos de Deus? Não. Todos os seres humanos são criaturas feitas por Deus. Foram feitos por Deus. Deus deseja salvar a todos, como Paulo escreve para Timóteo, mas nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são somente aqueles que creem em Cristo Jesus. Tem gente que está na igreja há anos e não sabe isso. Tem gente que fala que conhece a Deus e vive dizendo que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia está falando que não é todo mundo que é filho de Deus. Só é filho de Deus quem crê no Filho de Deus, que é Jesus. Certo? Então a pessoa que hoje ainda, profetizando, ainda não crê em Cristo Jesus, porque vai crer, mas ainda não crê, hoje ela é filha de Deus? Não. Simples assim. Quem está falando isso é o Vitor? Não, é a Bíblia. Amém? Então dando sequência. Isso é muito importante, isso é muito básico, gente. Isso é muito básico e tem gente que não sabe. Tá? Nós não sabemos tudo. Nós estamos aqui para aprender. Eu não sei tudo, você não sabe tudo. A gente está num constante aprendizado com a palavra de Deus. Mas isso é algo que tem que estar muito claro na nossa mente, porque isso é muito básico. Amém? Aí pulando, para não ficar longo aqui o vídeo e você pegar a mensagem. Vamos lá para o versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então em João 1, no versículo 1, 2, 3, João revela Jesus como Deus, como o Criador dos céus e da terra, como a luz do mundo. Agora no versículo 29, João Batista revela Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário por nós, se entregou à morte por nós. Não mataram Jesus, ele se entregou à morte, mas nós vamos chegar nisso lá na frente. Tá? E ele morreu por nós, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, ficou 40 dias na terra com seus discípulos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai. Amém? Mas o fato é, nós só vamos ter os nossos pecados removidos através de Jesus Cristo. Ou seja, se Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Salvador. Ele não é um dos cordeiros que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem outro. Você só recebe perdão dos seus pecados através de Jesus Cristo. Você só pode ser salvo através de Jesus Cristo. Você só pode se chegar a Deus através de Jesus Cristo. Amém? E eu já falei mais disso também amplamente numa live que tem como tema Céu e Inferno, que eu também vou tentar deixar por aqui em algum lugar para você estar assistindo. Amém? Continuando. Versículo 30. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um que é mais poderoso, mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifesto em Israel. E João testemunhou dizendo:
viu o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então calma lá. João Batista está falando que ele batizou Jesus, mas ele não saberia quem era Jesus, né? Toda essa revelação divina de Jesus, se o próprio Deus não o houvesse revelado. Então ele está falando aqui: eu não o conhecia, mas eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. E lá atrás, Deus Pai já tinha me dito: aquele sobre quem você viu descer o Espírito Santo, esse é o Messias, esse é o que batiza com o Espírito Santo, esse é o Filho de Deus. Amém? Então, João Batista só reconheceu quem era Jesus porque lá atrás ele tinha tido uma revelação divina e agora ele vê uma experiência sobrenatural acontecendo diante dos seus olhos. Então, para haver conversão, para haver crença, fé em Cristo Jesus, não dá para você abrir a cabeça das pessoas e colocar Jesus lá. Tá bem? Então você que está tentando converter alguém, está tentando fazer alguém crer, não dá para abrir a cabeça da pessoa, gente. Zacarias 4,6, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então só há conversão através do Espírito Santo. Só Deus pode nos revelar quem é Deus. Só Deus pode nos convencer de quem é Deus. Só o próprio Deus, Jesus Cristo, pode nos levar a Deus. Isso não é feito pelos homens. Eu posso te ensinar um pouco da palavra de Deus. Eu posso, ser um canal de Deus, mas quem faz tudo é Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É ele quem convence. É Ele quem age em nós, Filipenses 2,13. É Deus quem opera em nós o querer e o agir. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pretendemos fazer em relação a Deus é através de Deus que acontece. Está conseguindo entender? Então, o que eu quero dizer é, para que você tenha uma vida com Deus, para que você creia em Deus, para que você veja um familiar, um amigo se convertendo a Deus, não adianta tentar fazer as coisas pela força do seu braço. Tem que ser através do próprio Deus. Como que eu faço isso? Você ora, você clama, você busca Deus. Tá entendendo? Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. É o que Deus falou através do profeta Jeremias. Vão me buscar e vão me encontrar quando me buscar de todo o coração. Então se lança de cabeça no Evangelho, que aí você vai passar a ter experiências com Deus que você nunca teve, que você nunca imaginou. Amém? E outra coisa aqui, versículo 33. Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, é esse quem batiza com o Espírito Santo. Então aqui outra revelação de quem é Jesus. Jesus é o batizador. Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. Para nós termos o Espírito Santo, nós precisamos que o próprio Jesus Cristo envie o Espírito Santo sobre nós. É por isso que Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar órfão. Eu lhes enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Quem enviou? Jesus. Porque é Ele quem nos batiza com o Espírito Santo. Eu só posso ser cheio do Espírito Santo se Jesus me encher do Espírito Santo. Amém? Outra revelação aqui de quem Jesus é. E agora, pulando agora para o versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Este Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: venha e veja. E Jesus viu Natanael. Então calma, Natanael não está crendo que Jesus é o Messias. E Filipe está falando: você não está crendo? Eu não vou tentar ficar te convencendo. Venha e veja. Venha e veja. Você aí que está me ouvindo não crê em Deus? Venha e veja. Mergulha em Deus. Fecha a porta do teu quarto aí, se você tem coragem. Fecha seus olhos e fala: Deus, se o Senhor existe, me dá uma experiência agora.
Abre aí as pregações completas, vê aí as mensagens, você vai ouvir Deus falando com você, vê as revelações, vê tudo que Deus tem feito. Não só aqui no meu canal não, tem muita gente de Deus por aí, que está vivendo o sobrenatural de Deus. Como é que se explica isso? Como é que se explica a sua própria vida? O fato de você estar aqui vivo hoje, me ouvindo, talvez não era nem para você estar aqui. Talvez a tua vida já era para ter sido perdida há muito tempo, mas você está aqui. Já sofreu acidente, já fez coisa errada, já usou o que não devia usar. Ninguém sabe como você está vivo e está vivo aqui me ouvindo agora. Por quê? Porque Jesus te ama e quer salvar a sua vida, porque Ele é real. Mas você não acredita? Venha e veja. Vai numa igreja aí, vai e veja. Peça para Ele falar com você, peça para você sentir a presença dEle. Eu tenho um amigo que hoje a fé dele ainda é outra. Ele nem fala português, ele só fala inglês, e o meu inglês é mais ou menos. Ele assiste as minhas lives, ele não entende uma palavra do que eu falo, mas ele sempre fala que sentiu algo. Como que alguém pode sentir algo sem nem entender o que eu estou falando? É o Espírito Santo agindo, é Deus falando para ele, eu estou aqui, eu existo, eu te amo, venha e veja, mergulha mais fundo. Agora eu estou passando umas pregações de pessoas que pregam inglês para ele. Sabe o que está acontecendo? Está passando a crer. Por quê? Porque ele foi e viu. Não precisa ir com fé não, vai com curiosidade. Natanael foi com curiosidade. Tem curiosidade se Deus existe? Tem curiosidade se Deus fala? Tem curiosidade se Deus cura? Tem curiosidade? Venha e veja. E você verá o poder de Deus. Não sou eu não. Eu não sou Deus. Eu não tenho poder nenhum. Ser humano nenhum tem poder nenhum. Mas busque a presença de Deus. Busque por sentir algo da parte de Deus. Busque por ouvir algo da parte de Deus. Leia a sua Bíblia, ou pegue a Bíblia de alguém aí emprestada e leia. E você verá que Deus é real e que Ele pode transformar a sua vida por completo. Venha e veja. Se ficar só nas minhas palavras, talvez eu não vá te convencer. Porque quem convence é o Espírito Santo, como eu já disse aqui. Mas se você buscar por Deus, aí você vai ver quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida. Versículo 47. E Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: Antes de Filipe chamar, eu já vi você debaixo da figueira. E Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe perguntou: Você crê porque eu disse que tinha visto debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Também tem uma mensagem que eu falo sobre isso, vou deixar aqui em algum lugar. O Deus que te faz sonhar poderoso, corre lá e assiste, tá bem? Mas o fato é, por que Natanael ficou espantado? Porque Jesus falou: eu te vi na figueira antes de Filipe te chamar, certo? Então, por que Natanael fica espantado com isso? Porque certamente ninguém viu Natanael debaixo da figueira. Se Natanael estivesse debaixo de uma figueira pública, no meio da cidade, todo mundo teria visto ele, isso não teria surpreendido Natanael, isso não teria convencido Natanael de nada. Mas o fato é que se ele ficou surpreso por Jesus falar: eu te vi na figueira antes de Filipe te chamar, e por isso ele crê que Jesus é o Filho de Deus, certamente ninguém viu Natanael debaixo daquela figueira. Então eu quero te falar, Jesus te vê quando ninguém te vê. Isso tem o lado bom, isso tem o lado ruim. Qual é o lado ruim? Os seus erros que você acha que ninguém está vendo, Jesus está vendo. Então se arrependa, largue o pecado e viva com Deus em santidade. Mas outra coisa, o seu sofrimento que você acha que ninguém está vendo, a sua lágrima que você acha que ninguém está vendo, o seu choro, o seu clamor que você acha que ninguém está vendo e ouvindo, Ele está vendo e Ele está ouvindo. E o nosso Deus, que é um bom Pai, Ele virá ao seu encontro. Ele irá ao seu encontro e Ele mudará a sua história por completa, como fez na vida de Natanael. Mas Jesus viu Natanael quando ninguém viu. O que Natanael fez? Foi até Jesus. E a partir desse ponto, Jesus transforma a vida de Natanael. Jesus está te vendo hoje quando ninguém está vendo. Qual que é o próximo passo? Vá até Jesus. E quando você estiver aqui, Jesus transforma a sua vida. Amém? Esse é João capítulo 1, o caminho, a verdade e a vida. Eu te vejo aqui amanhã no capítulo 2.